E aí, hoje a gente vai entender uma coisa fundamental. Como é que um conjunto de práticas, lá no dia a dia da fazenda, não só blindam a saúde dos animais, mas olha só, acabam virando um passaporte para o comércio mundial. Bora desvendar isso. Pois é, essa é a pergunta de 1 milhão, né? E a resposta para ela cabe em uma palavra só: biossegurança. E olha, entender o poder que tem essa palavra é simplesmente essencial para quem está no agronegócio. Seja estudante, seja produtor, vamos ver como isso funciona na prática. Bom, para a gente começar, é preciso deixar uma coisa bem clara. Biossegurança não é frescura, não é um luxo, é na verdade o pilar, a base que sustenta toda a produção animal moderna e principalmente segura. Traduzindo isso aí, de um jeito bem simples, é como criar um escudo protetor para a fazenda. Sabe, a ideia é jogar no ataque, é ser proativo, prevenir que a doença sequer chegue, em vez de ficar só apagando incêndio depois. É pura estratégia de defesa, e cada coisinha que se faz é um tijolinho nessa muralha. E aqui está o pulo do gato. Os grandes inimigos são invisíveis. Eles pegam carona, sabe? Numa bota suja de alguém que chega para visitar, num pneu de um caminhão que não foi desinfetado, ou, e essa é perigosa, num animal novo que entra para o rebanho. Cada um desses pontos é uma brecha, uma porta aberta para doenças que podem literalmente acabar com uma produção inteira. Então, vamos pensar. Se a ameaça pode vir de todo lado, qual a melhor estratégia? É exatamente essa: tratar a propriedade como uma fortaleza. Uma fortaleza mesmo, com várias camadas de defesa, vários muros. E essa imagem aqui, ela mostra isso de um jeito perfeito. Dá uma olhada. A gente vê desde a primeira linha de defesa, que é a localização e o isolamento da propriedade, até coisas como o controle super rígido de quem entra e sai e o jeito certo de guardar os insumos. Cada um desses círculos é uma peça-chave, e juntas elas formam a grande defesa do rebanho. Agora vamos para o dia a dia. Esses cuidados aqui são a linha de frente, a batalha diária. É controlar as visitas, sim, combater pragas como ratos e insetos que são verdadeiros táxis para doenças, garantir que a ração esteja limpa e segura, ter um lugar, um vestiário para todo mundo trocar de roupa e sapato para não trazer sujeira da rua. Ah, e até aquelas telas contra pássaros parecem um detalhe, mas fazem uma diferença enorme. Mas agora, atenção nesse alerta. De todas as possíveis brechas na nossa fortaleza, essa aqui é de longe a mais perigosa: a chegada de animais novos no rebanho. É o verdadeiro cavalo de Troia da produção. Uma falha nesse ponto pode jogar por terra todo o resto do trabalho. É sério. E para evitar essa catástrofe, existe um passo a passo bem claro. Primeiro de tudo, saiba da onde o animal está vindo. Tem que ser de fonte confiável. Segundo, e isso aqui não é negociável, quarentena. Os bichos novos ficam isolados, separados do resto. Por quê? Porque um monte de doença fica escondida por um tempo sem sintoma nenhum. Esse período de observação é vital para ter certeza de que não tem nenhuma ameaça invisível chegando junto. Só depois disso tudo, aí sim, a integração pode acontecer com segurança. Beleza. Mas, por mais importante que seja, o trabalho bem feito numa fazenda é só uma parte de uma engrenagem muito maior. Essas ações individuais se encaixam numa estratégia gigante, um verdadeiro escudo de proteção em nível de país. É aqui que entra o Ministério da Agricultura, o MAPA, orquestrando vários programas para proteger os rebanhos do Brasil inteiro. O PENEFA, por exemplo, contra a febre aftosa. Gente, esse programa foi um dos grandes responsáveis por transformar o Brasil num gigante da exportação de carne. E o mesmo tipo de esforço existe para acabar com a brucelose e a tuberculose, para controlar a raiva, para garantir a saúde dos suínos, das aves. É um trabalho que protege a cadeia produtiva de ponta a ponta. E qual é uma das principais ferramentas dentro desses programas? A vacinação. Uma imunização bem feita não protege só aquele animal que tomou a vacina. Ela cria uma barreira coletiva, um efeito de rebanho mesmo, que deixa toda a população de animais do país muito mais forte e resistente a qualquer surto. Ok, agora é a hora de juntar todas as peças. Pensa comigo, um rebanho saudável, numa fazenda que é uma fortaleza biológica, dentro de um país que tem programas sanitários sérios. Qual o resultado disso tudo? É simples, acesso ao mercado global. É o passaporte. Para entender como essa mágica acontece, a gente precisa conhecer dois jogadores-chave nesse tabuleiro mundial. De um lado tem a OMSA, a Organização Mundial de Saúde Animal. Pensa nela como o serviço de inteligência da saúde animal no planeta. É lá que os países vão e declaram oficialmente as doenças que encontram. Do outro lado tem a OMC, a Organização Mundial do Comércio. A OMC pega essas informações da OMSA e usa para criar as regras do jogo do comércio, garantindo que tudo seja seguro e justo para todo mundo. A lógica, então, é direta.
Um país com um bom status sanitário, tudo comprovado e reportado lá na OMS, transmite o quê? Confiança. E no comércio internacional, confiança abre portas. Nenhum país vai comprar de quem não pode garantir um produto seguro, livre de doenças. No final, a biosseguridade, aquela que começa com uma bota limpa lá na fazenda, é a chave que abre o mercado mundial. Chegando no final, a gente precisa virar a chave na nossa cabeça. A pergunta não é quanto custa ter biossegurança. A pergunta de verdade é quanto custa não ter. E a resposta para essa pergunta, ela pode surpreender. Se a gente pegar os dados da Embrapa, que é uma gigante da pesquisa agropecuária no mundo todo, o custo para montar toda a estrutura de biosseguridade numa granja, por exemplo, geralmente fica abaixo de 5% do investimento total. Pensa bem, é uma fatia muito pequena para proteger 100% do negócio. No fim das contas, a real é essa. Biosseguridade não é mais uma opção. É a linha tênue que separa o sucesso, a sustentabilidade do negócio, do risco de um fracasso total, de perdas gigantescas e de ficar de fora do mercado. Então, fica essa reflexão final, né? Se proteger o rebanho significa proteger o próprio negócio, garantir o futuro, o investimento em biossegurança não é só uma coisa lógica, é um investimento mais seguro que se pode fazer. A grande questão que fica é: qual vai ser o próximo passo para fortalecer essa defesa?